Para além dos reinos, para além de tudo o que existe, temos Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas, a quem celebramos nesta manhã. E é tão bom podermos mais uma vez nos reunir enquanto igreja para voltar o nosso coração para Ele, para o louvar, para o adorar, para o celebrar nesta manhã. Cristo está vivo. Ele é a razão da nossa existência, da nossa vida, da nossa esperança. E é muito bom podermos juntar e estarmos nesta oportunidade reunidos para louvar o seu nome. Saudar a todos com um forte abraço, com muita alegria podemos estar juntos. Irmã Sina, há tanto tempo que não nos víamos, um forte abraço. Luís também, por favor, Sr. Casimiro, leva um abraço nosso também para ele. A irmã Babiana está muito feliz, não é? Eu sei. Nós também. Mas é muito bom ter-vos e aos restantes irmãos que entretanto estão também, alguns que regressaram de férias, outros que vão regressar das férias, não é? A todos saudamos com alegria e pedimos que o Senhor naturalmente possa abençoar a todos. E esta semana queremos sempre nos regozijar e alegrar com a vida daqueles que o Senhor vai acrescentando a vida. Esta semana celebramos o aniversário da pequenina Rita, nos alegramos pela vida dela também. E ontem mesmo pela Edith, mais um ano de vida. Por estas nossas queridas, nós celebramos com alegria e agradecemos ao Senhor a vida de cada uma delas. Nós continuamos, infelizmente, a lidar com as restrições de uma pandemia que teima em não nos largar. E por isso precisamos continuar a manter os nossos padrões de cuidado. Ontem mesmo, em reunião da liderança da Igreja, e porque perspectivamos que agora o retorno das aulas, das escolas, o retorno da vida económica normalizada após o período de férias, poderá potenciar um aumento de risco, então pensámos por bem aguardar um pouco até o início de outubro para fazer uma avaliação, para que não tivéssemos que tomar decisões às quais tivéssemos que depois regredir. Então vamos aguardar, ver como as coisas se vão desenrolar, também aguardar um pouco as informações da Direção-Geral de Saúde e depois então, se o Senhor permitir, darmos passos que forem possíveis e as orientações que vamos recebendo em algum desconfinamento e no alívio de algumas das restrições que temos. Até lá vamos manter então estes cuidados e também os recursos. E falando em recursos, sempre lembrar que temos disponíveis alguns para aqueles que podemos estar aqui ao domingo presencialmente. Temos este tempo precioso. Os nossos jovens e adolescentes às 10 horas reúnem-se para a Escola Bíblica Dominical. Hoje o tempo estava bom e foi mesmo ali debaixo do chorão, estava muito agradável. As nossas crianças têm o tempo durante parte do nosso tempo de culto também no seu tempo de culto infantil. À quarta-feira temos tido e temos sempre disponível então o nosso tempo de culto de oração e nesta circunstância o estudo da Escola Bíblica Dominical de adultos. E para todas estas oportunidades e recursos nós vamos convidando os irmãos para estar presentes e aproveitar aquilo que o Senhor nos permite também desfrutar e pelo qual nós agradecemos muito ao Senhor. No próximo sábado, o Departamento de Homens convoca os homens para uma jornada de trabalho. Como sempre, não precisam se de preocupar com o almoço, porque será providenciado. O menu é sempre bom e agradável, portanto nem sei o que é, mas vai ser bom, com certeza, não é, irmão Fernando? Com certeza que o menu vai ser bom. E bom também vai ser podermos estar juntos. Então os irmãos que puderem, próximo sábado, 9 horas, irmão Fernando, é uma boa hora para começarmos, a partir das 9. Os irmãos que puderem, então, o Departamento de Homens reúne-se aqui, há algumas tarefas necessárias para fazer, então nós vamos passar esse sábado algum tempo juntos. E como sempre, amados, queremos muito continuar comprometidos em oração, comprometidos em caminhar esta jornada de igreja, cuidando uns dos outros em oração. É fundamental este vínculo e esta graça e este recurso que o Senhor nos dá e por isso queremos em tudo estar dependentes do Senhor, em oração, cuidando uns dos outros, entregando a vida uns dos outros aos cuidados do Pai e também desta forma nos disponibilizando para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E vamos pedindo ao Senhor que nos
guie, nos oriente, que nos dê um tempo também abençoado enquanto estamos aqui. Vamos fazê-lo em oração. E eu pedir ao irmão Orlando, por favor, se nos pudesse dirigir a oração, e eu só pedir se pudesse vir aqui à frente para podermos ter uma audição melhor. Vamos com o irmão Orlando ser dirigidos à oração. Vamos ficar de pé, amados. Nosso Deus e Santo Pai, nós te agradecemos, Senhor, esta oportunidade, Senhor, que nos dás de, nestes momentos, Senhor, podermos estar aqui na Tua casa, juntos, Senhor, para Te louvarmos, para nos podermos dirigir a Ti de uma maneira especial neste dia, Senhor, que é Teu, Senhor, que realmente este dia possa ser um dia abençoado, que todos os Teus filhos, Senhor, reunidos, possam, Senhor, invocar a Tua presença, Senhor, e é o que fazemos neste momento, Senhor, suplicando-Te que realmente nos continues a ajudar, Senhor, e louvando-Te, Senhor, por tudo quanto Tu és para as nossas vidas, tudo quanto Tu tens feito nas nossas vidas, e nos tens preservado, Senhor, apesar de todas as dificuldades que cada um tem vivido, especialmente nestes tempos difíceis, Senhor, que nos tem, Senhor, desassossegado nestes 2 últimos anos, Senhor. Te colocamos, Senhor, na Tua presença todas as Tuas igrejas, todos os Teus filhos, Senhor, e Te colocamos também todos aqueles povos que de forma, Senhor, mais especial, Senhor, se encontram a passar por dificuldades terríveis, Senhor, que Tu bem conheces, Senhor. Ajuda, Senhor, se for essa a Tua vontade, Senhor. E, Senhor, ajuda, Senhor, agora todos os trabalhos que são efetuados em Teu nome, não só aqui nesta igreja, Senhor, que iremos, Senhor, ter a oportunidade para expressarmos, Senhor, louvores a Ti, Senhor, mas também atentarmos para a Tua palavra. Sim. Que todos esses trabalhos, Senhor, possam contribuir para o nosso enriquecimento, Senhor, espiritual e para louvor, honra e glória para Ti, Senhor. É o que Te pedimos, Senhor, não nos nossos méritos, mas nos méritos grandiosos do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos continuar de pé em louvor e adoração. A Marta vai nos dirigir. Há pouco falava dos recursos. Não, obviamente não esquecemos os recursos digitais que temos sempre disponibilizados e que, se algum irmão precisar de ajuda, de acesso a esses recursos digitais, não hesitem em nos pedir ajuda. Há sempre aí um jovem que vai, com certeza, com muita alegria ajudar. Mas, sem dúvida nenhuma, também durante este período tem sido uma forma do Senhor nos cuidar e nos abençoar e estão aí para ser usados. Vamos louvar. Bom dia a todos. É bom estarmos aqui para louvar o nosso Deus como igreja? Resposta de sim ou não. No mais fácil é impossível. É bom estarmos juntos para louvar o nosso Deus como igreja aqui? Que bom. Então, o meu convite é que possamos declarar esta alegria, exatamente com este hino, que a letra não podia ser mais clara. Que alegria neste dia nós podermos estar aqui e ver o que o nosso Deus tem feito por nós. Então vamos louvar o nosso Deus com este hino nesta manhã.
tão bom nós podemos louvar o nosso Deus logo pela manhã. O Salmo 67 vai estar projetado para quem desejar acompanhar. Um pequeno salmo que com certeza poderíamos dizer de cor, mas eu gostava muito que nós pudéssemos lembrar. E diz assim: seja Deus gracioso para connosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Amém? Podemos dizer isto? Nossa terra aqui dá-nos tanto fruto. Abençoa-nos Deus e todos os confins da terra o temerão, o louvarão, o engrandecerão. E o coro que nós vamos cantar a seguir diz mesmo isto, que de todas as tribos, povos e raças, todas as nações, todas as gentes possam louvar o nome bendito do nosso Jesus. Filipe, podes andar atrás da estrofe, nesta última estrofe. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar para teu louvor. E neste momento eu gostava que nós pudéssemos aproveitar este tempo para também entregar os dízimos e ofertas como adoração ao nosso Deus. Sabemos, a Bíblia é bem clara, o que Deus quer é a nossa vida, acima de tudo, o nosso coração dedicado a Ele no seu altar. Mas nós também gostamos de adorar o nosso Deus em fidelidade, em resposta à sua fidelidade e entregar também, contribuir para a sua obra no seu reino aqui. Então, quem desejar fazer a entrega de dízimos e ofertas neste momento e adorar o nosso Deus também desta forma.
Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos hoje, Senhor. Te queremos entregar o nosso louvor, Senhor, e a nossa gratidão, Pai. Te queremos agradecer pelas ofertas que foram entregues, Senhor, que elas possam ser utilizadas segundo a Tua vontade, Senhor, e para o crescimento da Tua obra, Pai. Te queremos ainda pedir que abençoes os momentos que vamos ter a seguir, Senhor, que abençoes a palavra que vai ser entregue pelo pastor, Senhor, que ela nos possa tocar e abençoar, Pai. Tudo isto nós te queremos pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. 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 Este Deus que nós queremos louvar, queremos que todas as nações o louvem, o adorem. Nós temos este coro na coletânea que gostava muito que nós pudéssemos aprender, que reforça esta mensagem. E a letra diz: nas alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te. Com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor. Por toda a eternidade tu serás coroado com louvor, o teu nome é exaltado, sempre magnificado, grande Senhor. E eu gostava que nós pudéssemos aprender este coro, é o que vamos estar a aprender agora neste mês de setembro. E às vezes parece que nós, quando escolhemos as músicas, nos repetimos um pouquinho, mas são várias formas de nós podermos declarar o nosso louvor ao nosso Deus e adoração. E eu gostava muito que nós pudéssemos aproveitar também esta expressão bonita para louvar o nosso Senhor. desejamos tanto que o Teu nome seja exaltado e glorificado por toda a eternidade, Senhor.
Usa-nos, Deus, para partilhar a Tua salvação com aqueles que nos rodeiam, Pai, para que todo o povo, todas as nações, Senhor, num só clamor, Te possam adorar, Senhor. É este o nosso desejo, Senhor. Que Tu sejas exaltado, Pai, e que nos uses, que Te agrades com as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, nós só Te podemos agradecer porque o que é que nós fizemos para receber a Tua salvação? Nada, Pai. Enviaste o Teu Filho Jesus, Senhor, que nós queremos lembrar, Pai, nunca esquecer. Nunca esquecer, Pai. Ajuda-nos a viver o Teu amor, esta transformação que Tu fazes em nós, Senhor. Ajuda-nos a viver de tal forma que impactar os outros, Senhor. Caminhando contigo, Senhor. É este o nosso desejo, Pai. Que sejas exaltado nas nossas vidas e que possamos impactar a vida dos outros, Senhor. Que mais e mais pessoas Te conheçam e Te louvem, Senhor. Usa-nos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Tronos e de nações.
As nossas crianças vão, entretanto, sair para o seu tempo de culto infantil. A irmã Helena e a irmã Rosa vão acompanhá-los hoje porque está um tempo agradável. Eles vão aproveitar o espaço lá por baixo do chorão que ali temos. Os nossos jovens e adolescentes já o aproveitaram hoje e então as nossas crianças vão também aproveitá-lo e oramos para que o Senhor possa falar e tocar aos nossos pequeninos nesta manhã também com a sua palavra. Entretanto, para nós que aqui ficamos, eu vou pedir aos irmãos, por favor, que abram as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, e peço aos irmãos que mantenham este texto aberto. Nós vamos hoje, querendo o Senhor e permitindo o Senhor, iniciar uma jornada que, tal como muitas outras que temos feito ao longo de livros da Bíblia, eu neste momento confesso-vos que não sei aonde esta jornada, esta caminhada nos levará, mas tenho a certeza, estou certo e estou absolutamente certo de que vai ser muito bom e que o Senhor nos vai abençoar. Este também é sempre um momento que fico com muita expectativa e muito entusiasmado com aquilo que o Senhor vai fazer e com aquilo que o Senhor vai falando. Mas também não posso ignorar e esconder dos irmãos alguma ansiedade que eu procuro sempre entregar aos cuidados do Pai, enquanto nos vamos aproximando destes textos, procurando entender o que é que Deus tem para nos dizer através de um texto que tantas vezes nos é tão familiar e conhecido, mas que o Senhor hoje traz às nossas vidas. Nesta caminhada, amados, que o Senhor nos tem colocado, aonde, pela sua graça, podemos caminhar humildemente com Ele, enquanto nesta caminhada procuramos surpreender o mundo, viver de tal forma que possamos provocar perguntas àqueles que estão próximos de nós. Enquanto isto acontece na nossa vida, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, vamos então à carta aos Hebreus. Mas antes de lermos o texto, o primeiro capítulo, gostaria só de lembrar alguns factos. Não me vou estender em muitas informações, mas algumas que creio que são básicas e essenciais para nos contextualizarmos com este texto, com esta carta. Não sabemos, e se os irmãos são muito curiosos, como eu também sou um pouco sobre o assunto, vamos ter que esperar pela eternidade e lá saber. Não sabemos quem Deus usou para registar esta carta, e há muitas opiniões, a que reúne mais consenso é que provavelmente tenha sido Paulo, mas também há muitas indicações para nos levar a compreender que não tenha sido Paulo. Portanto, não sabemos quem Deus usou, mas Deus usou alguém, e o Santo Espírito do Senhor inspirou e dirigiu alguém para nos registar uma carta que é tão importante para nós, como foi importante para aqueles a quem Deus originalmente a dirigiu. E a própria carta define os hebreus, povo judeu que agora convertidos ao cristianismo, novas vidas em Cristo e que são agora a igreja, numa nova realidade. Não sabemos também a data exata em que esta carta tenha sido escrita, estima-se que tenha sido registada por volta do ano 70. Portanto, estamos a falar primeiro século, início da vida da igreja, e para um grupo então muito específico, que não era a igreja e que agora é a igreja. Temos também muitas razões ao ler o texto, e certamente ao longo desta jornada vamos perceber isso. Temos muitas razões para considerar e compreender que esta carta foi originalmente escrita e enviada a igrejas locais, a uma ou mais igrejas locais, congregações locais, se não exclusivamente, mas essencialmente constituída então por hebreus, judeus, agora cristãos, filhos de Deus. A importância desta carta, amados, está diretamente relacionada com a dificuldade que estes nossos irmãos enfrentavam. Dificuldades essas que Deus decidiu intervir e ajudar. E esta intervenção através desta carta, sem dúvida nenhuma, é absolutamente preciosa. Amados, se para um povo ou para alguém pagão, alguém que até eventualmente numa experiência de ateísmo,
renunciar às suas convicções. Para aqueles que tinham uma experiência religiosa, renunciar à velha religião, reconhecendo agora Deus Jeová como o único e soberano Deus, e a Jesus Cristo, o Filho, como Senhor e Salvador da sua vida. Se esta é uma tarefa difícil, um processo muito difícil, o que dizer agora destes nossos irmãos hebreus que tinham que renunciar neste momento à velha aliança esta que o próprio Deus tinha instituído com eles, renunciar à sua identidade. Eles eram um povo escolhido e agora estavam numa nova realidade, numa nova experiência em Cristo. Renunciar a uma experiência religiosa na qual tinham sido criados em práticas de acordo com a lei dada pelo próprio Deus. Não esquecemos, naturalmente, as dificuldades que o povo teve e os acrescentos que o povo trouxe a estas normas, a estas práticas. Não ignoramos isso. Mas, essencialmente, o ponto de partida era, sem dúvida nenhuma, a lei e os princípios dados pelo próprio Deus. E agora, numa tarefa muito difícil, eles tinham que renunciar a muitos destes aspectos da sua vida, que para eles eram inegociáveis. Podemos perceber a dificuldade deste momento para a vida daqueles irmãos. Neste processo e nesta circunstância, alguns irmãos, naquela altura, consideravam seriamente voltar atrás e voltar à sua velha experiência e anterior experiência com Deus. É para pessoas, para igrejas que estão a lidar com esta circunstância que Deus agora está a falar e que intervém através desta carta. Enquanto eu pensava e meditava sobre a circunstância da carta e a circunstância destes nossos irmãos naquele primeiro século, eu creio que podemos compreender, e isso veio também um pouco à minha mente, que essa é uma realidade um pouco, não totalmente, mas um pouco semelhante àquilo que nós também experimentamos. Muitos de nós passamos pela experiência de ter uma outra realidade e uma outra experiência religiosa. Muitos de nós, por vivermos no país que vivemos, numa experiência de fé na religião católica. Mas não só, amados. Para outros e noutras circunstâncias, com toda a certeza, este é um processo difícil e desafiante. O processo de santificação, aliás, que o autor da carta aos Hebreus, usado e inspirado por Deus, lá no capítulo 12 e no versículo 14, lembra, processo esse de santificação sem o qual ninguém verá a Deus. Esta não é definitivamente uma tarefa fácil. Até porque todos os dias nós estamos num processo no qual, porque estamos neste processo de santificação, e aqueles nossos irmãos também estavam, num processo em que cada dia deveremos, e essa é a expectativa, que nos vamos afastar mais daquilo que éramos e nos estamos a aproximar mais de Cristo e daquilo que Ele quer que nós vivamos e possamos experimentar, e esta é uma tarefa difícil. Até porque continuamos a viver num mundo ao qual não pertencemos, mas no qual temos que estar. E este mundo, amados, este mundo e as velhas práticas e as velhas experiências têm muito para nos dizer, muito para nos falar. E aqueles irmãos estavam a lidar com esse problema. As velhas experiências estavam a falar mais alto e alguns consideravam e vacilavam na sua caminhada de fé. Mas Deus agora, de uma forma clara, decide intervir. E a intervenção de Deus é sempre uma só. E tem um nome. A intervenção de Deus, o Pai, é sempre Jesus Cristo, o seu Filho. Sempre foi, é hoje e vai ser por toda a eternidade. Por esse motivo é que o tema central desta carta, e que nós vamos com toda a certeza ao longo desta jornada compreender, o tema central desta carta é Jesus e a sua supremacia sobre todas as outras coisas, experiências, entidades. Cristo é maior e superior a qualquer outra coisa que nós possamos entender ou compreender desta vida. É isto que Deus está a afirmar, a reafirmar nesta carta. É por esse motivo uma carta muito importante para nós hoje. Se foi importante para aqueles nossos irmãos lá no primeiro século,
com toda a certeza, ouvir novamente de Deus, o Pai, que Cristo é a resposta e que Ele é superior a todas as coisas, será com toda a certeza da maior importância para nós. Já agora, amados, lembrar, e eu peço aos irmãos, se puderem só fazer, marcando o capítulo 1, se pudermos ir aos últimos versículos desta carta, capítulo 13 e versículo 22. Amados, esta carta não é só um registro histórico de uma experiência de um povo que tinha uma outra realidade religiosa. Esta não é um mero texto de factos que aconteceram num povo. Esta é uma advertência, esta é uma exortação de Deus para o povo no primeiro século e para nós hoje. O versículo 22 é claro: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Portanto, Deus está-nos a exortar e vai-nos exortar com esta palavra. E a minha oração é que o Senhor tenha toda a autoridade e que os nossos corações estejam disponíveis para o ouvir. Antes mesmo de lermos a palavra, vamos orar. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença e como estamos gratos por o podermos fazer. Pai, o momento de estarmos juntos como Tua Igreja é tão precioso para nós e somos muito gratos por o podermos fazer, pela liberdade, pelas forças, pelo ânimo, pelo desejo que Tu nos dás de estarmos reunidos na Tua presença, para Te ouvir. E Pai, nesta hora é o que Te pedimos, é que Tu possas falar mais uma vez connosco, através da Tua palavra, através do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito possa agir e intervir na vida de cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa edificação. É a oração que levamos a Ti, no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, vamos à palavra. Hebreus capítulo 1. E certamente, então, estas primeiras palavras são-nos muito familiares. Hebreus 1 começa por dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quando aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o trono, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos postrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amados, o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 começam logo por fazer uma revelação absolutamente essencial. Deus inicia esta intervenção, esta exortação aos hebreus e a nós hoje, dizendo que Deus falou no passado. Deus fala no presente. E com toda a certeza Deus vai falar por toda a eternidade. Esta é uma realidade
verdadeiramente incrível, amados. Deus incondicionalmente fala connosco. Deus fala connosco. Se há uma coisa que eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas imagino que não será muito diferente convosco, se há algo que acontece como primeira reação a um conflito ou um desentendimento num relacionamento, seja ele qual for, normalmente o primeiro efeito prático é a quebra na comunicação. Deixamos de falar. Estamos zangados, imediatamente deixamos de falar. Os irmãos percebem isso, não é? Sabemos isso. É-nos muito familiar. E depois andamos ali, às vezes essa quebra de comunicação dura anos, em alguns casos, e às vezes por razões que não faziam sentido nenhum. Mas a quebra da comunicação é tantas vezes o primeiro sinal, a primeira consequência de um desentendimento ou de um conflito numa relação. Amados, é tão interessante olhar para esta palavra e sermos lembrados por Deus que Ele nunca deixou de falar com o seu povo, com a humanidade, com o homem. Mesmo quando teve, aliás, mesmo quando continua a ter, porque infelizmente eu dou-lhe razões para ele estar zangado comigo tantas vezes, mesmo quando Deus tem todas as razões pela nossa infidelidade, pelo nosso pecado, para deixar de falar connosco, Ele nunca deixa de falar comigo, nunca deixa de falar connosco. E esta comunicação que está aqui presente no início desta carta, obviamente é-nos apresentada em duas fases distintas. No passado, diz o texto e diz-nos Deus, que Deus falou através dos profetas, de muitas formas e de muitas maneiras. Os irmãos lembram-se, temos memória dos registros do Antigo Testamento, onde Deus falou com os profetas e através dos profetas. Nós conseguimos nos lembrar de tantos desses momentos absolutamente impressionantes quando Deus fala, quando Deus falou. Quando Deus falou, em algumas circunstâncias, amados, ninguém ficou indiferente. Ninguém ficou indiferente. Quando Deus, na primeira intervenção de comunicação, falou, foi, de facto, tremendo. Mas o texto diz-nos que agora há uma nova fase desta comunicação. Se Deus no passado falou de uma maneira, e essa maneira de Deus ter falado foi realmente impressionante e não nos deixa a nenhum de nós indiferentes, agora há uma nova realidade. Hoje Deus fala através de Jesus. Deus fala através de Jesus Cristo, seu Filho. E apesar, amados, de todos os acontecimentos que a história bíblica nos revela, apesar da infidelidade do povo, o que Deus fez não só foi não deixar de falar, mas incrementar a sua comunicação. Ele investiu ainda mais na comunicação. Há uma diferença abismal entre a comunicação do passado, embora importante e impressionante, e a comunicação de hoje. Essa diferença está bem patente nos versículos que mais à frente vamos considerar, onde Deus, através desta carta, nos lembra e nos descreve a excelência do seu Filho Jesus Cristo, que agora fala connosco, que obviamente não estavam presentes no passado nos profetas. Antes de olharmos para algumas dessas evidências, algumas dessas marcas de excelência, vamos ainda considerar o facto que Deus está a falar comigo, Deus está a falar com cada um de nós. Os irmãos sabem que eu sou apaixonado pela comunicação. Uma boa parte da minha vida profissional no passado foi muito ligada à comunicação. A comunicação é essencial para a nossa vida, para a nossa existência. E por isso a comunicação é essencial na nossa relação com Deus. E é impressionante como nós percebemos que Deus também atribuiu à comunicação uma importância fundamental. Deus está a falar connosco. Amados, vivemos tempos muito particulares no que diz respeito à comunicação. A facilidade que a tecnologia nos trouxe tem transformado e provavelmente até tem corrompido alguma da qualidade e da necessidade e da integridade que deveríamos ter na comunicação. Somos a todos os momentos abalroados por
toneladas de informação e de declarações. Percebemos que os meios de comunicação, que são obviamente profissionais nesta matéria, são entidades muito atentas a tudo isto. Por exemplo, os meios de comunicação dão muita importância, dão uma relevância muito especial e particular às declarações de algumas pessoas. No nosso país é muito normal os meios de comunicação e, de uma forma geral, o povo, a nação, dar atenção e aguardar com alguma expectativa o que é que o Sr. Presidente da República tem para dizer sobre qualquer acontecimento ou situação. Tantas vezes, e os irmãos provavelmente já ouviram isso, vamos aguardar o que o Sr. Presidente da República tem para dizer. Há expectativa sobre aquilo que ele tem para nos dizer. Olhando para este texto, amados, e sendo exortados, somos exortados ao facto que Deus fala comigo, eu lembro-me ou questiono-me se eu estou a ter verdadeiramente a consciência que Deus, o Deus verdadeiro, está a falar comigo e que está a fazê-lo através do seu Filho. E isto acontece cada vez que eu me aproximo da palavra, seja pela leitura, seja pela meditação, seja pela exposição, seja pelo estudo. Cada vez que eu me aproximo da palavra, Deus está a falar comigo, está a falar com cada um de nós, através de Jesus. É isto que Deus está a declarar neste texto. Será que eu vivo e aguardo com expectativa aquilo que o Senhor tem para me dizer em cada situação ou acontecimento da nossa vida, tal como o mundo tem a expectativa de ouvir as declarações de algumas pessoas? Ou será que eu não tenho essa expectativa? E não tendo essa expectativa e não dando a importância que a palavra, que a comunicação que Deus tem para mim deve ter na minha vida, qualquer razão, qualquer circunstância é suficiente para desviar a minha atenção. Ou tantas vezes, nem sequer eu ter disponibilidade para ouvir o que Deus tem para me dizer. Amados, Deus está-nos a exortar. A que está a falar connosco e está a fazê-lo através do seu Filho, aquele a quem nós hoje lembramos, que morreu na cruz por cada um de nós. Aquele que ele próprio declarou que tinha muito prazer, que amava muito e que ele próprio disse: ouvi o que ele tem para vos dizer. Há alguns dias atrás, nós lembrávamos, em alguma caminhada por Atos dos Apóstolos, um acontecimento que nós lembramos em Antioquia da Psídia. Diz o texto que Paulo, juntamente com outros irmãos, ao saírem da sinagoga naquele dia, pessoas pediram-lhes que voltassem para lhes tornar a falar na semana seguinte. Finda a reunião da sinagoga, muitos judeus e gentios piedosos que adoravam na sinagoga acompanharam Paulo e Barnabé pela cidade, enquanto estes os incitavam a perseverar na graça de Deus. Na semana seguinte, diz o versículo 44 do capítulo 13 de Atos, na semana seguinte quase toda a cidade foi ouvi-los pregar a palavra de Deus. Sabem porquê, amados? Porque havia um povo numa cidade que tinha a expectativa de ouvir o que Deus tinha para dizer. Sabem, às vezes, a falar com alguns irmãos com mais experiência e uma caminhada mais longa que a minha, ouvimos alguns lamentos. E nós, às vezes, tendemos, enquanto mais novos, a desconsiderar ou não dar a importância de algumas desses lamentos que irmãos com mais experiência que nós fazem e expressam. Eu faço o possível para dar a maior atenção. E no meio desses lamentos, dessas partilhas, alguns irmãos, aqui e noutros lugares, mas aqui também, essencialmente aqui, têm-me lembrado o tempo em que ser igreja no Troviscal era mais difícil.
O tempo em que não havia carros disponíveis para nos deslocarmos. O tempo em que irmãos, e alguns de vós estão aqui e outros já estão na glória, caminhavam horas, se fizesse chuva, fizesse sol, para estar a ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tinha para dizer. Sabem, esses irmãos também tinham a Bíblia. Eles também podiam ler a Bíblia. Mas eles sabiam, tal como o povo ali em Antioquia da Psídia, como era importante ouvir a palavra. E sabem, quando eu ouço estes lamentos, e obviamente alguns destes lamentos são associados a algum desinteresse, hoje que é tão fácil e temos tantos recursos, qualquer razão é suficiente para não esperar com expectativa aquilo que Deus tem para nos falar. Obviamente, amados, isto nos entristece e nos preocupa. Os irmãos imaginam o que era terem um amigo que fosse o melhor cozinheiro de Portugal, com as estrelas Michelin todas que lhe serão atribuídas, e esse amigo dizer, olha, eu quero que tu venhas cá à casa porque eu vou preparar um almoço, uma refeição especial para ti. E era a oportunidade de nós comermos uma refeição preparada por aquele chefe que mais ninguém poderia preparar. Uma refeição que provavelmente muitos pagariam muito dinheiro para desfrutar e que desejariam muito desfrutar. Imaginam o que é perante esse convite, essa oferta, por qualquer razão, e às vezes sem nenhuma razão, telefonar uns minutos antes, ou às vezes nem telefonar e dizer, olha, afinal hoje não me dá jeito, tenho pena. E o chefe que passou a manhã toda a preparar os melhores ingredientes para preparar aquela refeição, como é que ele se sentiria? Sabem, é isso que eu acho que nós fazemos com Deus tantas vezes. Quando Deus tem preparado palavra para nós e por qualquer razão, ou sem nenhuma razão, nós não ouvimos o que Ele tem para nos dizer. Deus está-nos a exortar, amados, a todos nós. E está-me a exortar a mim também. Amados, e enquanto meditava sobre isto e pensando que vivemos tempos verdadeiramente únicos, onde alguns de nós até podem dizer, não, mas hoje temos alternativa, temos um tablet, temos um computador, temos um telemóvel onde podemos ter acesso. Amados, cuidado com o fast food, com a comida que engorda, mas não alimenta e que na maioria dos casos é prejudicial à saúde. Tirem as ilações que quiserem desta minha afirmação. Deus quer falar connosco, amados. Ele está a falar connosco. Ele não desistiu de falar connosco. E Ele não só não desistiu, como fez tudo o que era necessário para incrementar esta comunicação. E o que é que Ele fez? Ele enviou o Seu Filho. Ele viveu no nosso meio. Ele viveu tal qual nós vivemos. Ele foi sujeito a todas as circunstâncias. Ele identificou-se em tudo para que a sua comunicação pudesse ser realmente compreendida. E tantas vezes nós não temos a expectativa daquilo que Deus tem para nos dizer e falar aos nossos corações. Mas se o lembrar desta realidade, o sermos exortados neste versículo em que o Pai nos lembra que hoje fala pelo Filho, não é suficiente, então nós precisamos, como eu já há pouco lembrei, de olhar um pouco mais à frente e perceber a excelência do comunicador. Aquele que o Pai escolheu e separou para falar comigo e com cada um de nós. Não vamos poder, o tempo não nos permite, esmiuçar cada um destes aspectos, cada uma destas características. E eu espero que ao longo desta semana, e desafio os irmãos a fazê-lo, o possam considerar atentamente, refletindo. Versículo 2. Uma das marcas, uma das evidências da excelência deste comunicador que Deus separou para falar connosco é que Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é herdeiro de todas as coisas. Não estamos a falar da herança do tio, nem da tia, nem do avô, nem da avó, nem do pai. Estamos a falar de ser herdeiro de todas as coisas que existem, que foram criadas em todo o tempo e em todo o lugar e em todo o espaço. Aquele que Deus escolheu para falar connosco é herdeiro de todas as coisas. Ele não só é herdeiro, mas diz o texto que ele é participante
é agente ativo na criação de todas as coisas. Enquanto preparava este texto e alguém comentava esta expressão, o Criador de todo o universo, fui desafiado mais uma vez a considerar do que é que estamos a falar. Nós não estamos a falar do terceiro planeta a contar do Sol, no qual nós vivemos, que está suspenso naquilo que os cientistas não conseguem explicar, que tem uma Lua que continua a girar milimetricamente no mesmo lugar, um planeta que continua a girar milimetricamente à volta do Sol. Não, estamos a falar de muito mais do que isto, das galáxias que nós nem sequer conhecemos e de algumas que, entretanto, a tecnologia nos foi revelando. Este que Deus agora escolheu para falar comigo e com cada um de nós é agente, é interveniente na criação de todas as coisas. E não só é criador, mas sustenta, porque Ele sustenta toda a criação. E falo como? Vejam, diz o texto e diz Deus que Ele fala através da palavra do seu poder. Sabem? Aquela palavra que Ele está a trazer a cada um de nós, que Ele está a comunicar para cada um de nós, que tem poder. Se tem poder para criar todas as coisas e sustentar todas as coisas, que poder não terá esta palavra para intervir na nossa vida e transformar a nossa vida? Aquele que Deus escolheu para falar connosco hoje é aquele que Deus enviou amorosamente para nos purificar dos nossos pecados e fê-lo na cruz. Já o lembramos hoje, já o celebramos hoje. É Ele que está a falar connosco hoje. Ele é tão excelente, que está sentado à direita da majestade de Deus. Sabem o que é que isso significa? Eu não sei, mas vou saber daqui a um tempo. Eu não faço ideia o que é que significa estar sentado à direita da majestade. Mas um dia, logo, não vai demorar muito, estaremos lá e vamos contemplar isto. E aí vamos olhar para aquele cenário de Jesus sentado à direita da majestade do Pai e vamos perceber, uau, foi este Jesus que Deus usou para falar comigo. Finalmente, diz o versículo 4 que a excelência deste comunicador é tão grande que foi tornado superior à dos anjos. E como sabem, o texto nos restantes versículos fala-nos das evidências daquilo que já foi declarado sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Isto é particularmente importante à época, quando, naquela época, alguns destes irmãos hebreus davam um valor e uma importância errada aos anjos. Tem muito a ver também com o período intertestamentário. E para eles era tão importante, até demais, a comunicação dos anjos, que Deus teve o cuidado de dizer, olha, o comunicador que eu estou a usar para falar convosco agora é superior aos anjos. Ao longo da carta vamos perceber que ele é superior a muitos outros entidades e pessoas, mas neste caso é superior aos anjos. Amados, será que alguém com estas características, será que alguém com estas qualidades como Jesus tem, e obviamente estes versículos não esgotam essas características, essas qualidades, será que alguém assim tem alguma coisa importante para me dizer? Será que ele merece a minha atenção? Será que eu devo ter a expectativa do que ele tem para me falar? Devo ter, ou estes argumentos e estas marcas não despertam a minha atenção? Amados, Deus está a falar connosco. Deus falou no passado de uma forma impressionante e hoje fala através do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Ele tem coisas para nos dizer, a mim, a todos nós, à Igreja, a cada um de nós individualmente. Ele hoje fala exclusivamente através de Jesus Cristo, na sua excelência, na sua supremacia e na sua perfeição. O que é que esta realidade deverá ter de impacto na minha vida, na vida da Igreja
na vida de cada um de nós, na vida das nossas famílias. A minha oração, amados, é que o Senhor, ao longo desta semana, de uma forma particular, enquanto revisitamos este texto e digerimos este texto, nos possa ajudar a compreender a necessidade que temos de ouvir o que Deus tem para nos dizer através de Jesus Cristo. De fazermos aquilo que é necessário fazer para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Porque alguém como Cristo, que Deus escolheu e separou para falar comigo, com cada um de nós, certamente tem coisas importantes e fundamentais para dizer e certamente o poder da sua palavra vai transformar a minha vida, a vida de cada um de nós, a vida da igreja, a vida de um povo, a vida de uma nação. E por isso eu não sei, amados, o que é que Deus vai falar com cada um de nós ao longo desta semana, mas eu estou certo que Ele vai falar. Estou certo. Assim nós nos possamos disponibilizar para ouvir e para considerar o que Ele tem para nos dizer. E o primeiro desafio que eu queria deixar com os irmãos esta semana é exatamente olharmos para estas marcas da excelência de Cristo. O que é que significa Ele ser herdeiro? O que é que significa Ele ser criador? O que é que significa Ele ser o resplendor da glória? Eu saltei, aliás, esta linha e peço perdão por isso. Ele é resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser que é Deus. O que é que isto tem de importante para mim? Tem que ter alguma importância para mim, certamente. Que o Senhor nos dirija, que Ele fale, que Ele intervenha e que Ele transforme as nossas vidas pela ação da sua comunicação nas nossas vidas. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração, amados. Podemos ficar de pé, por favor, e depois mesmo vamos terminar o nosso culto, vamos escutar o pós-lúdio, e depois pedindo sempre aos irmãos o máximo de cuidado, por favor, nas despedidas, para evitarmos os contactos e as maiores proximidades que naturalmente desejamos, que o Senhor depois, então, nos conduza em graça e paz aos nossos lares. Pai querido, nós estamos na Tua presença, estamos perante a Tua palavra e, Pai querido, eu não sei o que Tu queres dizer e fazer na nossa vida através dela. Eu sei que o que Tu falas, aquilo que Tu intervês na nossa vida é sempre absolutamente sublime. Oh, Pai, eu oro nesta hora para que a Tua palavra, na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes, daqueles que Te vão escutar nesta hora, possa realmente transformar aquilo que só ela pode transformar. Oh, Pai, dá-nos a graça de estarmos atentos àquilo que Tu estás a falar às nossas vidas. Perdoa, Pai querido, a nossa negligência e a forma como tantas vezes negligenciamos a Tua comunicação. O facto de Tu teres dado o Teu próprio Filho para falar connosco. Ó Pai, restaura isso nas nossas vidas. Ó Pai, e dá-nos a graça de podermos aproveitar a cada momento, a cada instante, tudo aquilo que Tu tens para falar connosco. Estamos certos que é da maior importância e que é transformador e abençoador para nós. Pai, grato porque a excelência de Cristo se manifestou e se revelou na cruz. Aquela cruz onde Tu, através do Teu Filho, nos trouxeste salvação, graça, justificação, vida eterna. Ó Pai, que todas estas verdades e realidades possam realmente ser transformadoras nas nossas vidas, para as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, para a bênção das nossas vidas e para que, de facto, nós possamos ser sal e luz neste lugar, possamos realmente surpreender aqueles que estão à nossa volta enquanto caminhamos humildemente contigo. Esta é a nossa oração, de gratidão, muita gratidão, de clamor e de prece, e fazemos-lo no nome que é sobre todo o nome maravilhoso e sublime de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe mais. Podemos ficar sentados por alguns momentos.